uma vez, irmãos. Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou e mesmo assim te importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Vem me convencer que sou dependente de Deus. Não te afastes de mim, te retires de mim, Espírito Santo. Não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo. Faz necessário pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Aleluia, pode glorificar a Deus. A casa é dele, o corpo é dele, é tudo dele, é para ele, é por ele.
Abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Amanhã, de 6 às 7 da manhã, temos campanha de oração. Faltam 3, nós terminaremos na última quarta de março. Você tem uma oportunidade de ouro. Se não puder vir nas 3, venha pelo menos em uma destas. Vamos orar, vamos apresentar as nossas demandas, as demandas do povo de Deus, ao Deus da casa, tá? Essa semana é bastante movimentada. Quarta à tarde, tarde dos milagres. Quinta pela manhã, temos uma reunião específica para as esposas de obreiros do Comadre Leste pela manhã também, e sexta, culto de integração. Sábado, capacitar, não é, Silvano? Capacitar pastor Moisés Leopoldino. Quantos encontraram Efésios capítulo 6, digam amém. A partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós falamos no domingo que hoje pregaríamos sobre batalha espiritual, com base em Efésios 6. Paulo aqui está preso numa prisão em Roma. Tinha um soldado que lhe via, lhe vigiava, e Efésios é uma das cartas de prisão, é uma das cartas onde o apóstolo Paulo escreve e está preso. Dito isto, nós precisamos pontuar que a batalha espiritual, ela não é simplesmente algo volátil, passageiro. A batalha espiritual é algo poderoso. A batalha espiritual é algo que não é mito, é uma realidade. Para os irmãos terem uma noção da complexidade da batalha espiritual, uma irmã trabalhava em uma loja, dessas lojas que vendem muito, que tem franquias em todo o país, e tinha uma colega dela que invocava espíritos malignos. Em um determinado momento a loja se encheu muito, e toda vez que a loja se enchia muito, era um estresse sobremaneira para os vendedores e vendedoras. E ela, que era uma dessas vendedoras que invocava o maligno, começava a invocar demônios para que aquele tumulto de muitas pessoas aliviasse. E uma irmã evangélica percebeu ela invocando esses espíritos. Com poucos minutos,
uma mãe começou a gritar muito forte com seu filho, dar berros, gritos com seu filho, puxou o filho pelas mãos, o menino caiu, e a vendedora deu risada e disse: eu não disse que eles viriam? Veja, nosso plano natural é esse, mas no reino celestial, mas nas dimensões celestiais, há batalhas sendo travadas. Porém, entretanto, todavia, sobre nós está a marca da promessa, sobre nós está o sangue de Jesus, sobre nós está a sua palavra, sobre nós a palavra de vitória já foi liberada, somos mais do que vencedores, sobre nós está a bênção de Jesus, que não vai vencer, que já venceu o maligno, e se nós estamos debaixo desta dimensão, nós também venceremos. É uma realidade. Antes de adentrarmos nas armas, eu preciso fazer algumas pontuações ou algumas considerações. A primeira dela é esta que eu falei, que a batalha espiritual é uma realidade. Paulo diz em 2 Coríntios 2,11, nós não ignoramos os ardis de Satanás, as ciladas de Satanás. Ele tem suas ciladas preparadas, ele tem os seus ardis, e tudo que o inimigo mais quer é ser ignorado, é alguém dizer, ele não existe, ele não vai fazer nada. Então quando você vê uma pessoa assim, que não acredita em nada, é tudo o que ele quer, é terreno livre para ele trabalhar. Mas Paulo estava atento e disse em 2 Coríntios, que nós não ignoramos os ardis de Satanás. Segundo lugar, segunda consideração sobre a batalha espiritual, é que o inimigo, o texto está no plural, as astutas ciladas, não é um tipo de cilada, são vários tipos de ciladas. Ele, por exemplo, estuda o ser humano e vê a parte mais fraca. Se a parte mais fraca de alguém é o temperamento, ele vai usar pessoas para perturbar aquela pessoa no seu temperamento, para ela sair da presença do Senhor. Se a parte fraca do ser humano são as mulheres, ele vai usar mulheres para tentar tirar ele da presença do Senhor. Se o ponto fraco é ganância, ele vai promover situações que aumentem a ganância daquele ser humano. Então ele tem ao seu redor um compêndio, ele tem um arsenal de ciladas e astutas armadilhas para laçar o povo de Deus. Mas nós continuamos cobertos pela palavra, mas nós continuamos debaixo da proteção do Senhor. Precisamos entender que o adversário, ele tem ciladas. Pensem comigo, no Éden, Deus dá a ordem, eu falei domingo, para quem foi que Deus deu a ordem para não comer da árvore? Para quem foi? Adão. Muito bem. A serpente, que a Bíblia chama da antiga serpente, que é Satanás, o próprio, ele vai para quem primeiro? Ele vai para Adão? Não. Ele vai para quem? Para Eva. Porque ele sabia que se fosse diretamente para Adão, ele rejeitaria. E o que é que ela faz? Seduz a mulher que não recebeu a ordem direta. E aí há uma discussão, ela sabia, não sabia, sabia, enfim. Nós não vamos pontuar, mas o marido e mulher, eles se falam. É provável que ela sabia. O certo é que ele vai para a mulher leva a proposta para o homem cai na armadilha. Às vezes, isso são astutas ciladas. Ele veste, preste atenção, ele veste uma tentação de uma pessoa de confiança. Quem era
de maior confiança para o homem senão Eva? Então ele vai lá, às vezes usa uma pessoa de confiança. Lembra do profeta em Reis 13, 1 Reis 13? O profeta velho enganou ele. Diz, não, você pode ir por tal caminho. Mas Deus tinha falado, não vá. O que é que Satanás fez? Vestiu aquele profeta, ou permitiu, ou fez com que aquele profeta enganasse. Um profeta velho, um homem de autoridade, enganou o homem de Deus. Veja, que às vezes a vestimenta é de alguém de confiança. Pastor Paul Walsh, americano, ele diz assim: toda voz, em qualquer circunstância, ou qualquer voz, em qualquer situação, que queira lhe afastar de Cristo Jesus, é a voz do enganador. Pode vir vestido do manto, pode vir vestido da idade, pode vir vestido de qualquer maneira, é a voz do enganador. Quem quer te afastar de Jesus é a voz do enganador. Não acredite nele. São astutas ciladas para fazer a pessoa desequilibrar. Terceira ponderação sobre a batalha espiritual é que precisamos ter discernimento de espíritos. Discernir. Tem gente, irmãos, eu não sei como é que tem gente que acredita nisso. Existem os evangélicos chamados cessacionistas. O que é que os evangélicos cessacionistas pregam e ensinam? Que os dons espirituais foi somente até a época dos apóstolos, que hoje ele não é mais necessário. Veja, discernimento de espírito é necessário para os dias de hoje, irmão? Sim ou não? E como precisamos de discernimento de espíritos, ok? Então veja, preste atenção, discernir espíritos é naquele momento que se levanta uma confusão, e você se levanta para falar, e de repente Deus diz, opa, isso não é normal, isso não é tão simples assim. Tem palavras, irmãos, que vem carregado de um teor maligno, que você precisa estar amparado e ligado nos céus, senão te engano. Tem palavras que são proferidas, que é o próprio inimigo que usa. Uma vez, nós fomos com a família para a praia, e tinha muita gente na casa, todo mundo dormindo na sala, e o filho de uma moça que foi para fazer um serviço lá, estava deitado, lá no meio de todo mundo, e de repente aquele menino falou assim, hoje aqui na frente dessa casa, vai ter um monte de polícia, e na hora eu, está repreendido em nome de Jesus, porque você sentiu algo diferente, uma carga diferente naquela palavra. Então é importante, não é somente uma palavra, tem palavras que vêm carregadas de um significado, que não é um significado comum nem normal. Prestemos atenção nisso. Porém, vou abrir um parêntese aqui. Então tenha sabedoria, pergunta que não quer calar. Para o espírito mal sair, você precisa gritar alto? É o nome de Jesus. Dentro da sua casa, você diz, está repreendido em nome de Jesus, está feito o serviço, o nome é poderoso, o nome vai adiante de você, o nome vai na frente, o nome despedaça cadeias, o nome é poderoso. Cuidado, tenha discernimento e tenha sabedoria também. É preciso ter sabedoria nesse momento. Então o discernimento de espírito é importantíssimo na batalha espiritual. Atos 16, Paulo começa a pregar, uma jovem adivinha, uma jovem que dava lucro para os seus patrões, para os seus senhores, para aquele que era dono dela, começou a elogiar Paulo. Agora veja o que ela diz, estes homens são servos do Deus Altíssimo,
Eles anunciam o caminho da salvação. Veja, olha o que essa mulher pronuncia. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Parecendo inofensivo, não é isso? O que é que tem de mais? Tinha alguma mentira aqui, irmãos? Eles eram servos de Deus? Sim ou não? Eles estavam anunciando, Paulo e Silas, o caminho da salvação? Sim ou não? Porém, o Espírito que movia o coração de Paulo, o Espírito que habitava dentro de Paulo, que habita dentro de você, disse para Paulo, está estranho isso. E aí Paulo repreende aquele espírito maligno. Veja, por que é que essa manifestação não veio de Deus? Alguém poderia dizer, não, naquele momento ela melhorou a sua vida, ela era adivinha, mas ela estava falando a palavra de Deus. Veja, não era nessa ordem. Pelo menos 3 motivos fazem com que não enxerguemos esse fato como um fato positivo, mas era negativo. A única coisa positiva que tem aqui é o espírito maligno saindo e aquela jovem sendo liberta no nome de Jesus. Primeira armadilha daquela colocação daquela mulher, ela queria se igualar a Paulo. Como Paulo estava sendo muito usado por Deus naquela região, ela queria se igualar, ou seja, quando eu elogio ele, eu me enquadro a ele, porque a fama dela estava caindo. Aí ela começou, esses aí são homens de Deus, para não perder a plateia. Segundo lugar, sabe o que é que o inimigo faz? Eu disse, astutas ciladas, o texto diz. Para alcançar alguém, Satanás às vezes tenta. Na família não consegue, com dinheiro não consegue. Sabe o que é que ele faz? Inflar o ego, começa a encher o ego da pessoa, começa a encher. Foi isso que ele fez aqui. Paulo percebeu. Um pensador que não é cristão, ele diz uma frase que eu concordo: nós somos ou estamos preparados para uma crítica, mas somos indefesos a um elogio. O elogio desmonta. Mas Paulo estava ligado nos céus e sabia que nada que vinha dele era dele, sabia que a sua fonte era no céu, sabia que o seu poder vinha de Deus, sabia que a vitória que era operada não era dele, não era do nome dele, era do nome do Senhor. Terceiro problema da declaração dessa mulher, que fez esse homem de Deus com discernimento do Espírito entender, é a fonte. Se a fonte é ruim, não adianta. Quem estava falando era uma mulher possessa de demônio. A fonte é ruim. Então, quando a fonte é ruim, ainda que a fonte ruim fale palavras verdadeiras, a verdade se transforma em mentira, porque tem uma outra intenção por trás daquela verdade. Havia uma mentira e uma indução na intenção. E o homem de Deus, cheio do Espírito Santo, percebeu essa verdade. Que o Senhor visite a sua igreja com discernimento, que você saiba responder, que você saiba enxergar e ver o cenário que é e como é que está se desenvolvendo cenário. Discernimento é importante. Discernimento de espíritos é fundamental na batalha espiritual. Discernir espíritos, irmãos, é entender também que tem coisa que não é maligno. Por exemplo, tem gente que chega na igreja que não é demônio, é transtorno mental. Uma vez, na antiga igreja onde eu congregava, no Cruzeiro, chegou uma senhora e entrou na igreja muito desesperada. E os irmãos colocaram a mão na cabeça, um repreende daqui, repreende lá, e nada do, entre aspas, demônio sair. Aí ela sentou na calçada da igreja, eu e um amigo meu, sentamos ao lado dela, e eu perguntei, o que é que está acontecendo, senhora? E veja, ela era mãe de um cobrador, que morreu com uma descarga elétrica de um raio, aqui na região. E ela disse, Deus matou meu filho. Olha, ela veio para a igreja para desabafar.
achando que Deus tinha levado a vida do filho dela. Era uma mãe chorosa, transtornada. Não era demônios. É preciso discernimento, inclusive, para entender o que é demônio, o que é problema mental, o que é um transtorno emocional. Discernimento de espírito. Precisamos enxergar isso. Quarta observação e consideração inicial na batalha espiritual. Precisamos de fortalecimento no Senhor e no seu poder. Como diz o texto, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque ninguém ganha batalha no braço. Ninguém ganha batalha espiritual porque é experiente. Ninguém ganha batalha espiritual porque tem 20, 30 anos de igreja. Nós só vencemos as batalhas espirituais porque estamos sendo dioturnamente fortalecidos pelo seu poder, cheios do seu poder, inundados na presença do seu poder. É só assim, como um pastor na África do Sul. Ele pastoreava uma determinada região, e há histórias do avivamento nessa região, e alguém da igreja chamou ele para expulsar um demônio. Quando ele chegou lá, o demônio não saiu. Ele voltou envergonhado e disse: eu preciso ir embora desse local. E Deus falou para ele: você não precisa ir embora, você precisa buscar poder nas minhas mãos. E aí oraram, até que Jesus libertou aquela mulher, e Deus sacudiu aquela região com um grande e poderoso avivamento. Porque não é só intelectualidade, não é título. Fulano é bom de Bíblia não resolve. O que resolve é poder do alto. Fulano é inteligente, inteligência não resolve. O que resolve é poder do alto. Ele sabe falar alto não resolve. O que resolve é poder do alto. Ou tem, ou não tem. É poder do alto. Se não tiver poder do alto, perde a batalha, ou é envergonhado na batalha espiritual. Poder do alto é a maior necessidade da nossa geração. Quantos querem poder do alto? Quantos querem poder de Deus? Pai, no nome de Jesus, nós abrimos um parêntese agora nessa mensagem, para dizer que esta geração quer poder do alto, Senhor. As mãos do meu irmão e da minha irmã estão estendidas porque querem poder, e já foi liberado. A tua palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O poder já está aí, Senhor. Faz o teu povo tomar posse do teu poder. Precisamos de fortalecimento espiritual. Tem gente que fica dizendo assim: aí eu fui lá, aí eu botei a mão, aí eu dei a voz de como, parecendo que é ele. João 15 diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim, sem Jesus, sem a presença do dono da casa, nós não podemos fazer nada. Entramos agora nas armas que os guerreiros do Senhor precisam usar. Acompanhe comigo o versículo 14. Veja o que diz: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Cingidos os lombos com a verdade. Os lombos era a cinta que prendia a arma e a indumentária do soldado. Veja, se aquele cinto não estivesse cingido, sabe o que era que acontecia? A roupa do soldado caía. O lugar onde ele colocava a arma não se equilibrava. Aí o texto diz, Deus usando pelo seu Espírito Paulo, que na batalha espiritual,
Os soldados do Senhor Jesus precisam andar na verdade, falar a verdade, enxergar a verdade. A sua boca não pode proferir mentiras. A sua boca é uma central da verdade de Deus. A verdade para falar e a verdade do Evangelho para você. Se o lombo estiver desequilibrado nessa parte, há todo um desarme, você fica fragilizado na batalha. Já viu alguém correndo com as calças caindo? É uma agonia terrível, corre, toma um tropeção, não vai muito longe, não pode colocar, sai levando um monte de coisa na mão. Sabe por quê? Porque não tem verdade. Mas quando estamos com verdade, a nossa carreira é vitoriosa, a nossa carreira é aprumada. Irmãos, fala sério, tem crente que é crente há não sei quantos anos, mas gosta de mentir, que só depois vem fazer campanha de 7 dias. Me ajude. Se ajude, é melhor até falar isso. Mente. Tem gente que tem que lembrar a mentira que falou para arrumar a mentira. Agora quem fala a verdade, não precisa lembrar o que falou ontem, porque você só fala a verdade. Mas quem anda com a mentira, a Bíblia diz que a igreja é coluna em firmeza da verdade. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é da verdade, o caminho é da verdade, o céu é dos verdadeiros, a sua vida é para viver na verdade. Se você quiser ter vitórias, ande na verdade. Apenas um exemplo, ninguém fala, ninguém levanta, não diga, eu me lembro. Só um exercício mental. Você lembra a última vez que você mentiu? Calma, ninguém sabe, só você e Deus. Você lembra a última vez? Se sua mente ficou procurando assim, você está bem. Se você lembrou, misericórdia, quando eu entrei na igreja ali já menti. Tá feia a coisa. Crente anda na verdade, crente fala a verdade, crente enxerga a verdade. Você pode dar um glória a Deus, que haja um mergulho na verdade de Deus, na verdade do céu. Se quisermos ganhar a batalha, precisamos andar na verdade. A verdade é o caminho, a verdade é Jesus, e crente precisa ser verdadeira. Aí tem uma turminha aí que gosta, né, irmão, de uma mentira. É uma mentira branca. Não tem mentira branca, lilás, roxa, preta, rosa. Mentira é mentira e verdade é verdade. Quantos escolheram o caminho da verdade? Quer ter vitória? Ande na verdade, para que sua roupa, esteja aprumada, para que você não tenha dificuldades na hora da batalha, para lutar. Segundo lugar, versículo 14 também. E vestido a couraça da justiça. A couraça da justiça era uma espécie de tecido metálico que cobria essa parte do peito, para cobrir especialmente os órgãos vitais na peleja, para que eles não sejam atingidos, ou para que eles não fossem atingidos. Coração, rins, até pulmão. A couraça cobria. Agora, essa couraça da justiça não é a sua justiça. Paulo diz que nós somos justificados em Cristo Jesus. Em você há uma cobertura na sua parte vital e essencial. Que cobertura é essa? É a cobertura da justiça do nosso justo juiz, Jesus de Nazaré. Ele está sobre a sua vida. Quando o inimigo tentar penetrar você, vai bater de frente com a couraça da justiça, vai bater de frente com as mãos que foram perfuradas na cruz do Calvário.
couraça da justiça, para guardar você. Tem partes, irmãos, na sua vida, que é fundamental. Imagine um coração parar, parou o corpo, o pulmão, a respiração foi embora. Então a couraça servia para deliberar proteção em partes essenciais na sua vida. Levante suas mãos para os céus. Coisas fundamentais nas suas vidas, nas vossas vidas, estão protegidas pelo sangue do Cordeiro, estão protegidas pela couraça do justo juiz, o justificador da sua vida, aquele que te justificou. Aí vem até aquela acusação, né? Ele fez isso, ela fez aquilo, mas sobre você tem a couraça poderosa da justiça de Deus. Foi perdoado. Foi perdoado. A couraça da justiça está sobre você. Terceira arma desta guerra, e vamos terminar dela, depois continuaremos. Calçando os pés na preparação do Evangelho, versículo 15. Acompanhe comigo o que diz o texto: e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Calçar os pés. O soldado romano, Paulo, quando escreveu, ele viu o soldado romano lá, que estava na guarda, na porta. Ele ia vendo a indumentária do soldado. Nos pés do soldado tinha uma sandália, uma espécie de sandália. E na sola da sandália tinha uma espécie de birros, semelhante a birros de chuteiras. Era uma espécie de cravos, para que o soldado não escorregasse. O Evangelho da paz, o Evangelho da vitória. E aí eu não entendo, viu, irmãos? Tem crente que não vive o Evangelho da paz, vive o Evangelho da discórdia. Sim ou não? O tema anual do nosso ano é o ano da comunhão. Dentro de igreja, grupinho de divisões. É do lado de fulano, é do lado de Beltrano. Isso é coisa de Satanás. Nós estamos do lado de Jesus. Nós estamos do lado da palavra. Isso não é coisa de Deus. E quem pratica essas coisas está trabalhando para o mal. Se não tiver o Evangelho da paz, o que acontece? Escorrega. Muitos soldados escorregando na peleja. Sabe por quê? Não é o Evangelho da paz. O Evangelho da paz é o Evangelho também que anuncia as obras de salvação. Quando você resolve falar de Jesus, você calçou os seus pés na preparação do Evangelho da paz. Cada uma pessoa que você fala de Jesus, você o traz para dentro da igreja, você o livra. É o Evangelho da paz. Às vezes nós perdemos o propósito, irmãos. Por quê? Pensamos em outras coisas e não pensamos principalmente no que nós fomos chamados. Nós somos divulgadores, anunciadores do Evangelho da paz. Quantos têm esse Evangelho da paz? Levante suas mãos para os céus e glorifique a Ele. Evangelho da paz, não é Evangelho da discórdia. Tem gente que chega na igreja assim, ó, não leve a mal não, vem com a Bíblia, opa, ali eu não sento não, aquilo é falso, ali mesmo não, sai procurando lugar. Meu irmão, minha irmã, você nasceu de novo, nós estamos na casa de Deus. Se o irmão não é muito gente boa, a Bíblia diz, suportando uns aos outros, porque nós estamos caminhando para o céu. Quem entendeu essa palavra e pode dar glória a Deus, é Evangelho da paz. Muita gente descalçado, sem nada nos pés, pode falar línguas, pode pregar, pode lidar, pode ser o que for. Se não calçar os pés no Evangelho da paz, não tem a bênção de Deus. Quem está entendendo essa palavra, dê glória a Deus.
Na próxima mensagem, nós continuaremos mais um pouco sobre a batalha espiritual. Vamos de pé agradecer a Deus. Canta uma canção, Adriela, mas o Ministério de Louvor, ou Nicolas, não sei. Uma adoração a Deus. Uma adoração de entrega a Deus. Onde nós entregamos tudo, todo o nosso ser, para Ele. É tempo de entregar-se a Deus sem reservas. C.S. Lewis diz: Deus não quer parte de nós, Deus nos quer por inteiro. Tem gente que é crente até um determinado local, é crente até o gozo, é crente até as amizades, mas não se entrega por completo. O Senhor quer produzir um grande avivamento no nosso meio. Você pode dar um glória a Deus? Quantos estão calçados seus pés no Evangelho da Paz? Diga glória a Deus. A tua palavra escondi, Guardada no meu coração. Adore. Pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, Das tuas águas, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. a tua palavra. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, E as vestes, as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. meus dons, Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Senhor Jesus,
Aí está a tua igreja, aí está o teu povo. A tua palavra é fiel. Nereia, labachuri, cantarebes. O teu Espírito está no nosso meio. O Senhor quer fazer uma coisa linda no nosso meio. E nós permitimos, Senhor. Nós te damos o total domínio e soberania deste povo e desta casa. Trabalha no nosso meio. Glorifica o teu nome nas nossas vidas. Glorifica o teu nome na vida de cada irmão e cada irmã que está aqui nesta noite. Que esta chama de entrega a ti, de concordância com a tua palavra, inflame os nossos corações. Que possamos ser batizados ou mergulhados na tua palavra em obediência a ti. Em nome de Jesus, e os que concordam digam amém. Ainda em pé, nós já vamos terminar. Eu creio que eu já dei os avisos, né? Vamos. A oração eu já falei. De 6 às 7 da manhã a oração. Já avisei, viu? Não perca a oportunidade, não. Venha orar conosco. Vamos ao ADEFES 2025. ADEFES 2025, o ano da comunhão. Um só corpo, uma só fé, uma só esperança. A Assembleia de Deus em Feira existe para glorificar a Deus, estabelecendo crentes e equipando-os na palavra, para fazer discípulos que se multipliquem em todo tempo e em todo lugar. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133, verso 1. Presbítero Roque vai orar e logo após eu impetro a bênção apostólica. A paz dos seus irmãos. Oremos. Grandioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, poder, sabedoria, majestade, autoridade eterna, porque Tu és magnificentíssimo, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a quem devemos toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Pai Santo e querido, Te agradecemos pela Tua palavra, que ela possa permanecer fazendo morada em nosso coração. Senhor, queremos Te pedir, Senhor, que nos faça retornar em paz para os nossos lares e abençoe a cada família, a cada irmão, a cada ministro, a cada novo convertido. Pai, estenda Tuas mãos, abençoe esta igreja, abençoe o Teu povo, nos ajude, Senhor, a permanecer na Tua presença, nos fortalece, e que a Tua palavra, Senhor, recaia sobre nossas vidas, nos abençoando e nos dando graça. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com a igreja vitoriosa do Senhor, e os que concordam digam uma noite de paz para todos, em nome de Jesus.